Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Teresina. O Piauí tem uma cultura rica e muito diversificada. Tem música, literatura, poesia, artes plásticas, artesanato. Possui grandes representantes das artes e da cultura em todos os setores e em todos os tempos. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a música, ressaltando que nós temos uma música que se faz de forma encantadora e que se faz, acima de tudo, com qualidade. Música de alto nível que está para o país, assim como as grandes composições do mundo. Cantores e compositores piauienses não ficam a dever absolutamente nada a nenhum dos grandes artistas brasileiros e estrangeiros. Estou falando de artistas. Podemos citar muitos deles, dos nossos. Começando pelo jovem Vavá Ribeiro, que tem uma carreira musical balizada na poesia rica, na rima rara, encontrando respaldo em grandes artistas nacionais, a exemplo de Vanderly, já falecido, mas que deixou uma obra vasta, muito inteligente, um acervo notável. Vavá Ribeiro é autor de composições como Vento e Vela, que fala de um amor imenso que faz o compositor sentir-se inerte perante este sentimento grandioso. Repleta de trocadilhos, de frases complexas, de vocábulos diferenciados. Segundo ele próprio, parte da letra foi definida aleatoriamente e diz o seguinte: fonte do que é por um segundo, meio lua, meio mundo, meio bola de cristal. Resto que me prende a dor de tudo, ponto negro no escuro, pingo d'água no abissal. Uma música em que o artista faz as pazes consigo mesmo e reverenciando sempre a mensagem do grande mestre Cinéas Santos no momento em que se coloca tanto amar, agora amargo, tanto afã, agora afago de uma noite sem luar, em que a espero ver chegar. Ao lado de Vanderly, interpreta a belíssima canção Namorada, que diz, entre outras coisas, sobre a paixão inusitada e o encontro com o amor verdadeiro. Além de Vavá Ribeiro, devo citar também nossa querida Lena Rios, a Barradinha, uma grande artista piauiense que faz parte da história da música brasileira, juntamente com Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Capinã, dentre outros. Fez parte da cena musical brasileira nos anos 60 e 70, o chamado tropicalismo. Falar sobre Torquato Neto é uma redundância, porque Torquato representa a música e a poesia em estado puro. Foi, além de cantor e compositor, cineasta, jornalista, crítico de arte e um dos mais destacados articulistas do Brasil no final dos anos 60 e 70. No final dos anos 60 e começo dos anos 70. Escreveu para os jornais Última Hora, Jornal do Brasil, O Globo e muitas outras publicações nacionais e regionais. Entre os integrantes da nova geração, podemos citar a arte inusitada e contemporânea do batuque elétrico, além do Vale do Até, que por suas composições merecem a ênfase e o reconhecimento do público piauiense e brasileiro. O Piauí é um estado tão cultural que possui todo um complexo voltado exclusivamente para a difusão das artes, formado pela Praça Pedro II, pelo Teatro 4 de Setembro, pelo Clube dos Diários e também pela Central de Artesanato. É preciso destacar que a Praça Pedro II reúne praticamente toda a mística da arte teresinense e piauiense. Foi em torno dela que, nos anos 30, jovens artistas passaram a se reunir, ganhando ainda mais notoriedade a partir da inauguração do Cine Rex, na época anunciado como o cinema que tinha o melhor som da cidade, exatamente no momento em que se inaugura o cinema falado. O Teatro 4 de Setembro, por sua vez, reúne todos os grandes espetáculos a partir do final do século XIX, além de uma série de inovações tecnológicas da mais alta importância, como a apresentação do primeiro filme em Teresina, e por muitos anos funcionando também como cinema. Claro que falar sobre arte e cultura piauiense requer muito tempo e espaço, e não seria uma crônica simples, sem maiores pretensões como esta, a estabelecer a verdadeira dimensão daquilo que nossos artistas representam e merecem. Pedimos apenas que o público dedique mais tempo e atenção aos nossos talentos. Vejo que, na grande maioria das vezes, o artista piauiense tem que fazer sucesso fora para ser valorizado aqui dentro, quando poderia ser o contrário. E vejo também que se dá muito valor a artistas de outros palcos e localidades quando temos aqui mesmo o que há de melhor em cultura e arte. Paulo, ouvintes, eu gostaria de falar também
sobre o falecimento do jornalista e escritor Carlos Heitor Coni, fato ocorrido no último sábado, e que nos leva a um dos grandes mestres da crônica jornalística, da crônica familiar brasileira. Ele não era uma pessoa de direita, não era de esquerda, não era de centro. Ele era um jornalista na acepção literal do termo. Era uma pessoa ao mesmo tempo agudo e lírico, poético e muito duro em suas considerações e em suas críticas. Morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Letras, um cronista incansável, absolutamente incansável. E um dos grandes trabalhos que ele realizou foi no jornal Correio da Manhã, na década de 60, exatamente na época em que eclodiu o golpe militar de 1964. Todas as suas crônicas reunidas formaram posteriormente um livro chamado O Ato e o Fato. E nesse trabalho, nessas crônicas, publicadas em tempo real, no exato momento em que acontecia o golpe militar, em que a ditadura ela se fortalecia, ela se embrutecia, ela agredia mais e mais numa escala evolucionária a sociedade brasileira, ele não se esquivou absolutamente de fazer as suas ponderações, de fazer as suas críticas, de fazer as suas colocações acerca da ditadura militar. Um detalhe interessante é que ele se tornou escritor profissional, mas antes trabalhou como jornalista. Ele começou a trabalhar, o Carlos Heitor Coni, em 1952, na redação do Jornal do Brasil, cobrindo as férias do seu próprio pai, o repórter Ernesto Coni Filho. Ele dedicava-se, nesse trabalho no Jornal do Brasil, no início da sua carreira, a cobrir artes, espetáculos, nós que acabamos de falar sobre arte, cultura teresinense, piauiense, e o Carlos Heitor Coni, ele cuidou em cobrir eventos de magnitude nacional e internacional. Escrevia programas musicais quase sempre ligados à ópera e à música clássica, que eram as suas grandes paixões. Um detalhe interessante é que esse grande jornalista, esse grande escritor, ele só escrevia suas crônicas ouvindo música clássica. Até mesmo agora, no momento mais recente, já bem próximo de falecer. Escrevia toda semana uma crônica para o jornal Folha de São Paulo sobre temas atualizados, abordando a política, abordando a programação das emissoras de televisão com novelas, dos espetáculos teatrais. Era totalmente vocacionado para a crônica. Publicou inúmeros livros, o Carlos Heitor Coni, e uma das suas obras mais bem projetadas foi o livro Quase Memória, publicado em 1995, com o qual ele ganhou o prêmio Jabuti de 1996. Sua estreia na literatura se deu em 58 com o livro O Ventre, publicado pela editora Civilização Brasileira e inscrito 2 anos antes no prêmio Manuel Antônio de Almeida sob pseudônimo. A linguagem do livro foi considerada muito rude pelos avaliadores, entre eles o poeta Carlos Drummond de Andrade. Em entrevista ao programa Roda Viva, em 96, Coni recordou-se do sucesso de romances como Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, de 56, Encontro Marcado, de Fernando Sabino, também de 56, e Gabriela, de Jorge Amado, publicado em 1958. Disse ele: os livros tinham tiragens maiores, em princípio, mas não havia, digamos assim, uma cobertura tão grande da mídia como hoje. Antigamente, não havia departamento de marketing. Se o livro era bom, ele vendia. Se não era bom, era lançado ao esquecimento. Então, nós gostaríamos de referenciar este fato, de lembrar que Carlos Heitor Coni foi uma figura do seu tempo. Ele abordou temas relacionados a todos os momentos que vivenciou. Como, por exemplo, esse artigo que ele escreveu sobre os Mamonas Assassinas, onde ele disse o seguinte: hoje, se os Mamonas Assassinas, banda de pop rock que estourou em 1995, morta em um acidente de avião 1 ano depois, escreverem um livro sobre a teoria do quanta, não vai faltar editor e não vai faltar leitor. A indústria do livro era muito elitista naquela época, havia um certo elitismo.
O livro era considerado um objeto, quase um totem, uma coisa sagrada. Acho o fenômeno do Paulo Coelho muito útil. É um homem que vende milhões de exemplares, faz o editor ganhar dinheiro e esse editor pode investir em outras coisas. Sobre a morte, ele escreveu o seguinte: quando a vida é opaca, inútil ou qualquer coisa desse gênero, a vida fica só na expectativa da morte. Uma pessoa que morre, mas fez alguma coisa de importante, digamos Fleming, que descobriu a penicilina, Santos Dumont, que voou, e também escritores e poetas, evidentemente Homero, superaram a vida. E assim todos os grandes autores, poetas e artistas provaram essa verdade. Nossa homenagem, portanto, vai para o grande escritor e jornalista Carlos Heitor Coni, um escritor nacional, falecido no Rio de Janeiro no último sábado. É isso aí, Paulo, ouvintes. Tony Rodrigues para FM Cultura de Teresina.